É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final, porque esse é o nosso pré-jogo. Provável time de Domi. O Flamengo joga em busca da liderança para conquistar mais 3 pontos. São 10 jogos invicto, quase um mês sem perder. São 8 vitórias e 2 empates. E o nosso pré-jogo já recebo aqui ele, o locutor bacana, Mauro Santana. E aí, Mauro? Fala, Rafa, beleza? Um forte abraço a toda essa galera que está acompanhando, e realmente uma partida que não somente vale os 3 pontos, mas o moral de você conseguir chegar à ponta de cima da tabela de classificação. Eu particularmente acho importantíssimo. Tem gente que diz que o importante é você chegar à última rodada como o primeiro colocado. Mas lógico, virando o turno, já como líder do Campeonato Brasileiro, isso coloca pressão sobre os adversários. E o Flamengo fica numa condição muito mais confortável e, é claro, também dando muito mais tranquilidade ao trabalho do técnico Domenech Torrent. É isso, hoje vale a liderança e o título simbólico do primeiro turno. Aliás, esse jogo ficou importantíssimo por conta do tropeço ontem, mais um do Atlético Mineiro. Empatou em casa com o Sport. Lá vem o Atlético descendo a ladeira e o Flamengo pode colocar aí vários pontos na liderança caso vença o Internacional. É um duelo de artilheiros, hein? De um lado o Pedro, que já tem 16 gols na temporada, 8 no Campeonato Brasileiro. Do outro lado tem que tomar cuidado, Thiago Galhardo. São 14 gols aí disputando a artilharia do Brasileirão. O Pedro Rocha, né, e o João Lucas, eles viajaram a pedido do Domi. Acho muito difícil a presença desses jogadores, mesmo que no segundo tempo. Eles fizeram a transição, já estão 100%, mas é preciso ter muito cuidado, especialmente com essa dupla. A gente fica aqui na expectativa se o Gustavo Henrique já está recuperado, né, da contusão que sofreu no último jogo contra o Corinthians, a goleada por 5-1. E o Domi, Mauro, tem duas opções aqui de montar esse time do Flamengo. Ele pode repetir a escalação que ele fez diante do Corinthians, com algumas mudanças, já que o Bruno Henrique está suspenso, vai cumprir suspensão automática, mas ele pode colocar o Vitinho no lugar do Arrascaeta, mais ofensivo, próximo ali do Pedro, né? E aí pode colocar também o Arão no lugar do Vitinho, o Arão fazendo a sua função ali no meio com o Thiago Maia e também o Gerson. Eu anotei aqui uma escalação, não sei se seria a mesma do Mauro, mas Hugo Souza, Isla, Natan, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. A outra escalação que ele pode adotar é tirando o Arão da equipe, e aí o Flamengo jogaria com Thiago Maia e Gerson, e aí na frente Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. Não é isso, Maurício? Faltou mais um aqui. Seria Michael. E aí seria uma escalação mais ofensiva no Beira-Rio. O Flamengo tem boas recordações. A última vez que esteve no Beira-Rio, teve aquela classificação heróica para a semifinal da Libertadores no ano passado. É verdade, empate em 1-1, depois da vitória por 2-0 no Maracanã. Minha escalação é exatamente essa. Eu acredito muito nessa escalação. Vitinho tá no acrescente, o Vitinho vem de uma sequência de boas atuações pelo Flamengo, merece ser o herdeiro da vaga deixada pelo Bruno Henrique, que cumpre suspensão, e eu não acho nem tão difícil que o Pedro Rocha seja escalado, não. Eu acho que se o Domi solicitou a presença do Pedro Rocha junto com a do João Lucas, é porque ele vê como uma possibilidade do Pedro Rocha atuar. Uma alternativa, né? Porque o Pedro Rocha, em 2 oportunidades, foi utilizado pelo Domi. E justamente nessas 2 oportunidades, na composição do ataque pelo lado canhoto, que é justamente a carência dele nesta partida com a ausência do Bruno Henrique. É verdade. Hoje o Flamengo não tem Bruno Henrique, o Flamengo não tem Rodrigo Caio, não tem Arrascaeta, não tem Diego Alves e não tem Gabigol. Mas mesmo assim, o Flamengo chega com um time fortíssimo para encarar o Internacional daqui a pouco, hein? 6h15, 18h15, você acompanha
a melhor cobertura na Rede Fla, canal Mauro Santana e também canal Rafa Melo. Entraremos ao vivo a partir das 17 horas, 5 da tarde. Vamos com tudo para fazer aí esse pré-jogo e agitar, porque é um jogo que vale aí a liderança. O Internacional, pelo menos com 2 desfalques. O Vitor Cuesta, que tomou aí, vai cumprir suspensão automática, desfalca o Inter nessa partida. E o outro é o Rodinei. O Rodinei é desfalque, Mauro? Tem que ver se ele é desfalque ou reforço. Mas a verdade é que por força contratual, ele que ainda pertence ao Flamengo, portanto, no acordo entre os dois clubes, ele não pode ser escalado em jogos contra o rubro-negro. O Bosquilha teve problemas físicos durante essa semana, não participou das últimas atividades. Lesão na coxa direita. Lesão na coxa direita, e fica a expectativa se ele vai para o jogo ou não. E o Yuri Alberto, que está servindo a seleção sub-20, esses os desfalques do Internacional. Tem aqui números, a galera gosta aí, né, dos números, o histórico dos confrontos, os duelos entre Internacional e Flamengo. Ao todo, na história, foram 100 jogos, 35 vitórias do Flamengo, 29 empates e 36 vitórias do Internacional. O Inter leva vantagem por apenas uma vitória, um confronto disputado, hein, Mauro? É verdade, mas o Flamengo tem muito boas lembranças do Internacional. O título brasileiro de 87, o módulo verde da Copa União, foi conquistado, inclusive diante do Inter, né? Houve um empate em Porto Alegre e o Flamengo venceu o Internacional por 1-0, gol do Bebeto. É verdade, boas recordações aí. E Flamengo e Inter se enfrentaram 62 vezes no Campeonato Brasileiro. Ao todo foram 25 vitórias do Inter e 21 vitórias do Flamengo, com 16 empates. Nos gols marcados, nova vantagem aí para o Colorado, 87 gols contra 73 do Flamengo. E o Flamengo e Inter fazem um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam nesta rodada com 34 pontos. A única vantagem do Inter em relação ao saldo de gols, né? O Inter tem 15 e o Flamengo tem 11. Mas... muito em função da defesa do Inter. Uma defesa muito mais sólida. O Inter, até agora, em 17 jogos, sofreu apenas 13 gols. O Flamengo sofreu 19, muito em função daqueles 10 primeiros jogos que foram sofríveis do Domenech Torrent. Os 10 últimos jogos, contando Brasileiro e Libertadores, o Flamengo conseguiu diminuir para menos de um gol por jogo. Foram 8 gols sofridos apenas nos últimos 10 jogos. Pelo menos a defesa do Flamengo está mais sólida, está menos vulnerável. E o Flamengo conta com um retrospecto favorável. É o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. São 19 pontos. Ganhos em 9 partidas fora de casa. 6 mais vitórias. do que jogos como mandante. É verdade. 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Um aproveitamento de 70%. Isso prova que o Flamengo joga melhor fora do Maracanã do que em casa, no Rio de Janeiro, né? Porque fora do Maracanã encontra melhores gramados e isso facilita. É uma vantagem para uma equipe altamente técnica e que tem como um dos fundamentos táticos do Domenech Torrent justamente o toque de bola. No Maracanã, o Flamengo não consegue fluir o seu jogo. Nos demais estádios, inclusive, o gramado do Gigante da Beira-Rio está muito bom, hein? É verdade. Só pra gente fechar aqui, um absurdo que eles fazem com o Flamengo. Pra quem não sabe, o São Paulo entra em campo hoje, jogo válido pela Copa do Brasil. E com isso, o São Paulo fica com 3 jogos atrasados. O Flamengo pode jogar 2 jogos em 48 horas. E cadê o mimimi dos outros presidentes dos clubes da Série A? O senhor Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético Mineiro, não está reclamando porque o São Paulo entra em campo hoje pela Copa do Brasil e já acumula 3 jogos do Campeonato Brasileiro em atraso? Cadê o presidente do Corinthians, o Andrei Sanches? É só em relação ao Flamengo, Mauro? Pois são 2 pesos e 2 medidas. E outra coisa, os clubes paulistas, né? Se fosse, por exemplo, no Rio de Janeiro que isso acontecesse, já estava todo mundo reclamando. Né? Agora, você vê como o São Paulo, os caras são organizados e são unidos. Porque o São Paulo é beneficiado, nenhum clube paulista até agora se pronunciou, nem chiou. Mas se a situação fosse em favor do Flamengo, mas isso aí eu já estou acostumado. Lamentavelmente, a CBF hoje é um curral dos clubes de São Paulo e da Federação Paulista. Isso todo mundo sabe. Rogério Caboclo é cria do Palmeiras, né? O Palmeiras tem voz ativa lá dentro, o Corinthians também tem muita influência, o próprio São Paulo. O Santos talvez seja dos 4 grandes aquele que tem menos força política hoje dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Mas lamentavelmente que é tudo contra o Flamengo. Vai ser igual no ano passado.
O Flamengo teve que ser campeão contra os adversários, contra a CBF, contra a arbitragem, contra a Conmebol, contra todo mundo. É isso. E é contra tudo e contra todos. Não vai ser diferente. O Mengão, mais uma vez, vai ser campeão. Já deixa aqui nos comentários o seu placar, o seu resultado. É a música dos Vingadores. É o Mengão que vai com tudo. Vingadores! Valeu!